Olá, doutores, olá, doutoras. Mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, sempre com temas do direito, temas atuais, e hoje não vai ser diferente. Um tema muito interessante, com dois convidados muito competentes, muito especiais. Vamos conosco, está no ar, A Priori. Bem, doutores, doutoras, amigos do A Priori, abrindo mais um programa, um tema muito especial que a gente vai apresentar para vocês hoje. E desde já agradeço a cada um que está inscrito no nosso canal, que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem compartilhado. O programa é feito para você e é de muita responsabilidade de quem assiste o compartilhamento desses temas. Você é importante para o A Priori e o programa é feito para você. Muito obrigado pela atuação de cada um. Agradecendo a Faculdade ASA de Brumadinho, a nossa parceira, e eu com muito orgulho fazendo parte do corpo docente daquela instituição. Vamos falar muito da Faculdade ASA ainda nesse programa. Agradecendo o Estúdio Leste, que nos acolhe, parceiro do A Priori, sempre com uma técnica, com uma estrutura muito boa. E você que quer gravar o seu podcast, quer gravar sua aula, procure o Estúdio Leste. Os contatos estão aí na sua tela. E o tema de hoje, pessoal, é um tema muito importante para o nosso país. Importante no sentido de conhecimento. A gente precisa conhecer para ter opinião. Nós vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal e as suas competências constitucionais. Supremo Tribunal Federal, o nosso órgão máximo do Poder Judiciário, que, sem dúvida nenhuma, está na mídia. Nunca esteve tanto na mídia como atualmente, o STF e os seus integrantes. E para a gente conversar sobre o STF, falar um pouquinho da história, das suas competências e desse momento em que a gente vive no nosso país, nós estamos em julho de 2021, eu trago dois profissionais, dois advogados, dois professores da melhor qualidade, muito competentes. A nossa primeira convidada é a doutora Rosa Maria Carvalho de Pinho Tavares. Doutora Rosa, é um prazer recebê-la. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É uma honra. Agradeço muito, é uma oportunidade de colocar um pouco que a gente, da nossa experiência na vida profissional, com 32 anos de formada. E o tema é um tema bem interessante. Eu agradeço muito essa oportunidade. O Supremo Tribunal Federal, ele tem a missão constitucional primordial de guardião da Constituição, mas também tem uma atividade que é a atividade recursal. Então, o tema é bem interessante, eu agradeço muito o convite. Nós que agradecemos. É uma honra recebê-lo, viu, doutora? E, aliás, é uma honra revê-la, né? Eu e a doutora Rosa Carvalho trabalhamos muito tempo juntos, um grande escritório em Belo Horizonte, é sempre uma honra estar com ela, aprender com ela. E me permito ler o currículo da doutora Rosa Carvalho, advogada da PUC, formada na PUC-MG, já, como disse ela, há 32 anos, apesar de não parecer, e atualmente é diretora da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ou seja, tem um gabarito, uma competência ímpar e vai realmente nos trazer aí muitas informações importantes. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Nosso segundo convidado, nosso colega da Faculdade ASA de Brumadinho, mais uma vez aqui conosco, e é sempre muito agradável, uma honra muito, muito grande recebê-lo, professor Marcelo Moreno. Professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom, muito obrigado. Sempre uma honra vir aqui ao programa A Priori, um programa que já é sucesso, né, nas mídias aí. E o tema é extremamente relevante, né, o Supremo Tribunal Federal, o nosso órgão máximo do Poder Judiciário, e é importante aproximar o cidadão, principalmente o estudante de direito, né, a respeito do Supremo Tribunal Federal. Um tribunal que, dado aí o momento que nós estamos vivendo, principalmente, né, é um teste interessante para a nossa democracia, está sendo muito exigido, sem dúvida nenhuma. Obrigado, doutor Marcelo, professor Marcelo, um grande amigo.
Pois é, pessoal, a gente vai começar agora esse bate-papo sobre o Supremo Tribunal Federal. Acho importante a gente iniciar essa conversa falando sobre a origem, né, do Supremo Tribunal Federal e falar um pouquinho das competências e da importância que o tribunal tem para a nossa democracia, né? Às vezes a gente está tendo uma visão um pouco deturpada sobre o Supremo Tribunal Federal. Às vezes a gente confunde a instituição Supremo Tribunal Federal com quem compõe, ou seja, os ministros, né, de forma individualizada. Doutora Rosa, é um tema importante para o nosso país atualmente, e que a gente precisa mostrar para as pessoas a importância que o Supremo Tribunal Federal tem como esse poder judiciário, né, dentro da harmonia dos 3 poderes que a Constituição garante, né, e que a gente vê que está realmente balançada, né? Na sua opinião, da senhora. Bom, como a gente, na nossa introdução de bate-papo, antes mesmo do início do programa, eu já havia exposto que eu tenho acompanhado o Supremo Tribunal Federal, já militei no Supremo Tribunal Federal há muitos anos, e, sem dúvida alguma, o papel primordial dele é como guardião da Constituição, mas, repito, também com a função recursal. E com até mesmo para o nosso sistema jurídico processual, o que está ocorrendo? A quantidade de recursos que a reforma processual não conseguiu diminuir, o Supremo Tribunal Federal vem sendo atolado de demandas que não são propriamente constitucionais. Também a gente nota, desde a Constituição de 1988, que com esse assoberbamento do Supremo, ele não vem conseguindo manter aquele principal papel, principal atividade institucional, que seria garantir a harmonia entre os 3 poderes, em razão do próprio excessivo ativismo judicial que tem sido exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes a gente nota que o Supremo ele vem legislando e ele vem decidindo, né? O Poder Executivo ele tem a função de executar no momento. O Legislativo, pensando no futuro do país, com leis que trazem o bem-estar do brasileiro, do cidadão brasileiro. E o Poder Judiciário, principalmente aqui no caso representado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do Brasil, seria garantir, ou seja, garantir esse passado. O que seria esse passado? Seria aquela segurança jurídica da própria Constituição Federal, né? Então, a gente tem notado, não que o próprio Supremo tem usurpado, mas ele vem sendo tão demandado, e demandado além daquela competência dele, que muitos, principalmente o cidadão leigo, ele não entende, muitas vezes, as decisões que são tomadas, né? Há uma mistura, e isso provocado pela mídia, no meu modesto entendimento, uma mistura entre política, entre governo e entre decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Então, eu dou toda a razão ao doutor Alexandre Torido quando ele diz que não há que se confundir o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição e o garantidor do Estado Democrático de Direito, com os seus componentes, né? Aliás, nós temos integrantes de escola com grande saber jurídico e que muitas vezes são mal interpretados em suas decisões. Eu não vou esquecer nunca de um professor que eu tive, cujo nome nós já tocamos aqui, que foi o doutor Juventino, que ele disse o seguinte: não adianta, você tem que estar com o processo. Sem o processo, você não pode opinar.
Como que você opina sobre uma decisão judicial? Como que você critica uma decisão judicial sem conhecer o processo? Sem dúvida. Né? Então, eu me lembro muito disso e é o que ocorre. Você lê uma matéria, você pensa, nossa senhora, como que ele foi capaz de decidir dessa maneira? Mas não se conhecem os autos. Sem dúvida. Né? E o que eu vejo, doutora, só interrompendo, mas já na sequência, é que às vezes essa postura do Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões, é exatamente provocada pela mídia, né, como a senhora muito bem disse, é que gera todo o conflito de entendimento do cidadão, né? O cidadão leigo, mas às vezes até aquele que entende um pouco, né, em decorrência da influência da mídia, né, gera opinião, forma uma opinião que às vezes não é a processual, a correta processualmente falando. Então a importância de se conhecer um processo para que se entenda o que se foi julgado é fundamental, né? E a gente falava também, professor Marcelo, com relação à função do STF. Como guardião da justiça, aliás, nunca se ouviu falar tanto em guardião da Constituição, que é o STF, né? A gente vê todos os dias na televisão, o STF é o guardião da Constituição. Claro que sim, não se discute isso, né? Como que se aplica, né, essa proteção, aí é discutível. Mas o que precisa ficar claro é que o STF ele não atua por si só. Professor Marcelo, o STF ele tem que ser provocado. Sim. O STF é um tribunal, desde 1891, né, já na República, é um tribunal republicano. Ele sempre teve essa função de guardião da Constituição em todas as constituições brasileiras. Mas eu acho que, na minha visão, existe uma certa distorção na visão dessa função de guardião da Constituição, que só foi, na minha visão, efetivamente colocada de maneira mais precisa. O diagnóstico da doutora Rosa foi preciso em termos com esse assoberbamento do Supremo e esse ativismo judicial. Eu acho que isso decorre de uma visão um pouco distorcida do controle de constitucionalidade. Primeiro, dizer que o controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo, por exemplo, na Constituição de 46 e mesmo nas outras constituições, né, de 1891, né, 34, etc., e mesmo na Constituição ditatorial, o controle era implícito. A Constituição de 88, na minha visão, é que deu que precisou efetivamente, né, o controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. E essa questão do controle da constitucionalidade, na minha visão, é muito importante, porque, veja bem, nós temos o controle feito pelo Supremo, o controle difuso feito pelo Judiciário de maneira geral, e o controle preventivo da Constituição através das comissões parlamentares. Né, as comissões de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, elas têm por função o controle de constitucionalidade. Inclusive, nos países europeus, eles estão se preocupando mais com uma visão de um controle mais preventivo e os tribunais constitucionais, que é uma criação kelseniana, não é? Kelsen foi o primeiro que constituiu um tribunal constitucional na Áustria. Ele organizou todo esse esquema que nós temos de um tribunal constitucional como o Supremo. Ele veio da corte austríaca, né, e é o sistema kelseniano, né, até o sistema hierárquico kelseniano, ele favorece esse controle, mas esse controle tem que ser, esse controle pelo Supremo tem que ser em último caso, tem que ser em última instância, quando os outros controles falham. Então, falhou lá nas comissões constitucionais de justiça, não houve condição do judiciário decidir, né, e o recurso especial, o recurso extraordinário, a função dele é esse controle, né? A ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade, são de competência originária do Supremo e tem são os instrumentos jurídicos para esse controle, mas eles têm que ser usados com parcimônia. O Executivo demanda muito, né? Qualquer coisa, vamos lá para o Supremo. Por isso que existe esse ativismo, porque às vezes ele tem que decidir.
Ele não pode se furtar. A Constituição proíbe o juiz de dizer, olha, eu não tenho lei, eu não posso decidir. Não posso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, eu acho que esse diagnóstico preciso que a doutora Rosa fez, desse assoberbamento do tribunal, eu acho que, na minha visão, é isso. Não se usa os outros controles. Né? Quer dizer, e a Constituição dá, quer dizer, o recurso ordinário, por exemplo, o extraordinário, por exemplo, você tem que esgotar as instâncias do Poder Judiciário para chegar no Supremo Tribunal. Tem a repercussão geral, quer dizer, a repercussão geral, né, o artigo 1035 do CPC, quer dizer, tem que ter um tema, tem que ser um tema, o recurso tem que ser um tema econômico, social, político e jurídico que influencia a sociedade, que penetre no cidadão no sentido de desrespeito ao dia a dia do cidadão. Né? Tem uma repercussão tremenda. E isso já facilita. Mas eu acho que a postura dos nossos governantes com relação, primeiro, à desimportância da instituição que é dada hoje, né, pela mídia, que vocês colocaram muito bem. Vamos fechar o Supremo. O Supremo é ruim. Né? Quer dizer, são 11 ministros que estão lá que tem que ter um notório saber jurídico, que são a nata do jurídico nacional, teoricamente. Né? A dona Rosa colocou muito bem. Nesse ponto que eu queria nós temos que preservar uma instituição dessa. Eu queria chegar exatamente nesse ponto, porque a gente vive numa democracia. Né? Esses três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e tendo o STF como o chefe, vamos colocar aí, do poder judiciário, tem que andar de forma harmônica. Né? Nós tivemos um período de ditadura militar, né, que o STF, inclusive, teve um problema sério nele. Né? Alguns ministros foram depostos, né? Ou seja, não se tinha um aclaramento das decisões judiciais, as decisões eram proferidas de cima para baixo de uma forma bem radical, com todo respeito a quem tem esse apego ainda à ditadura militar, a questão do AI-5, que para mim particularmente é um absurdo, né? Mas o STF, a existência da instituição STF para a democracia, ela é fundamental. Né? Esse guardião da Constituição, né? Essa instituição que guarda essa Constituição cidadã, que com todos os defeitos nos concedeu direitos fundamentais importantíssimos, sem dúvida, né? Sem dúvida. Principalmente de votar e ser votado, votar para presidente, votar para quem você quiser. Né? Isso aí é fundamental. E o STF ele tem um papel importante. É claro e é evidente, doutores, amigos, que críticas existem. Sim. A gente não pode... A gente está enaltecendo aqui a instituição, né? A necessidade dela para a nossa democracia. Mas existem sim decisões judiciais, que a gente vai falar daqui a pouco, que podem ser controvertidas. Vamos falar um pouquinho da questão política dessas decisões. Né? Nós temos uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA para falar sobre competência. O que o STF, para que ele existe? Qual a competência do STF? Em que situações? Né? É exatamente isso que a gente vai tentar responder com a pergunta da nossa aluna. Vamos ver qual é essa pergunta. Olá, meu nome é Tainara Aparecida, sou aluna do 4º período no curso de Direito da Faculdade ASA e é com grande carinho que eu gostaria de agradecer o professor Alexandre Torido pelo convite para participar do programa A Priori e os meus cumprimentos a todos os convidados. Então, gostaria de fazer a seguinte pergunta. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro e acumula tantas competências típicas de uma Suprema Corte. Gostaria de saber quais as competências constitucionalmente previstas do STF. Tainara, muito obrigado pela sua pergunta. A sua pergunta é bem relevante, né, interessante. As competências do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, né, é um tribunal, como já o professor Torido bem disse, né, é um tribunal constitucional. É um tribunal, como nós já falamos aqui, que tem a função precípua de guardião da Constituição. Então, ou seja, ele faz ele faz um balizamento das normas jurídicas que são colocadas, né, que são introduzidas no país com base na Constituição. Então, a Constituição é o parâmetro, é como se fosse, entre aspas, um fiscal da Constituição, mas um fiscal muito bem
muito mais, que fiscaliza a Constituição de uma maneira muito mais profunda, né? Que guarda técnica, jurídica, né? Então ele faz com que a produção jurídica brasileira, a produção das leis brasileiras tenham como parâmetro, né, os princípios e todo o arcabouço que a Constituição tem, os direitos fundamentais, os deveres, as competências dos estados e municípios, né? Os princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana, da soberania, aqueles que estão lá no artigo 1º da Constituição. Então, a principal função constitucional do Supremo Tribunal Federal é exatamente essa de fazer com que as leis brasileiras se adequem ao disposto na Constituição. Tanto nas leis que estão aí, que são promulgadas, né, que são gestadas no país, quanto das antigas leis. E aí nós temos a figura da recepção constitucional, né? Ou seja, essa lei vai ser recebida, por exemplo, a CLT é de 43. Alguns dispositivos dela são contrários aos princípios constitucionais, né? Por exemplo, falando um pouco de direito do trabalho, né, que é muito a minha praia, digamos assim, nós temos o artigo 8º da Constituição, que confere plena liberdade aos sindicatos. O sindicato é livre, o Estado não pode se imiscuir, né, intrometer-se na organização sindical. E a CLT tem vários artigos que fazem isso, justamente isso, que é uma legislação ditatorial. Então, por exemplo, artigo 522, quantos diretores tem que ter um sindicato? Como é que vai ser as reuniões do sindicato? O que a Assembleia Sindical tem que decidir? Quer dizer, esses artigos não foram, então, recepcionados pela Constituição. Então, esse controle da Constitucional feito pelo Supremo Tribunal Federal, o Tainara, ele é tanto das leis antigas, pelo princípio da recepção ou não recepção, e das leis novas, que aí é um controle mais elaborado, né? Então, ela vai se adequar aos princípios, a todo um arcabouço da Constituição Federal. Agora, existem outras competências que o Supremo Tribunal também tem, que estão no artigo 102 da Constituição Federal, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo do Judiciário brasileiro, ele tem a competência de julgar o presidente da República, os presidentes dos tribunais, os presidentes do Congresso Nacional, Câmara e Senado, nos crimes comuns, nas infrações penais comuns, né? E julgar o presidente da República, o vice-presidente, os presidentes das câmaras, os ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República, tanto nos crimes penais, nas infrações penais comuns, quanto nas infrações penais, os chamados crimes de responsabilidade, que tem um viés administrativo, ou seja, que estão lá na Constituição, num decreto, se não me engano, me fugiu aqui o decreto. É a lei federal. É lei federal. 1079, Obrigado. 50. Está vendo aí? Obrigado, doutora. Essa lei, então, ela institui os crimes de responsabilidade, né, que praticados possivelmente seriam praticados, né, pelo presidente da República, pelo vice-presidente, pelos ministros do Supremo, pelos presidentes do Congresso Nacional. Inclusive, nós estamos tendo aí um processo, né, uma CPI, justamente para apurar esses crimes de responsabilidade, né, desvio de dinheiro público é um exemplo, né? Então, isso vai ser da competência do Supremo Tribunal Federal. E a competência recursal, como a doutora Rosa muito bem falou, né, a competência de julgar o recurso extraordinário, né, e esse é o problema do assoberbamento do Supremo, porque o Estado recorre muito, né? Os estados recorrem muito ao Supremo para dar a última palavra. Como é o tribunal máximo, então ele vai dar a última palavra, né? Então, tem essas competências das decisões judiciais de última instância, em desrespeito à lei federal, à Constituição Federal, né? Quando for questionada a lei local ou lei federal em desrespeito à Constituição, então a competência para apreciar será também do Supremo, mas aí em via recursal, em via recurso ordinário, né? Qualquer decisão pode ser apreciada via recursal. Agora, existe uma competência importante também do Supremo,
que é a questão da súmula vinculante. É um controle jurisprudencial, né? A uniformização também da jurisprudência no Brasil, através da edição de súmulas vinculantes, da atualização de súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes são consensos obtidos pelo Pleno do Supremo sobre casos repetitivos, né, que os ministros julgam. Então, eles fazem um consenso de uma decisão comum para todos esses casos. E aí essa súmula tem o nome de vinculante porque ela vincula, é como se fosse uma lei. Ela tem um corpo de uma súmula, um enunciado, como antigamente se dizia, né, doutora? Mas ela tem uma força legal, uma força de lei, porque ela vincula os órgãos públicos, ela vincula inclusive o cidadão, ela vincula o Poder Judiciário como um todo. Quer dizer, os juízes não podem decidir contrariamente, nem os órgãos públicos podem atuar, podem exercer atos administrativos contrários à súmula vinculante. Então a gente pode definir que nós temos duas vertentes. Sim. Né? Aquela do guardião da Constituição e as questões recursais. Sim, né? como a doutora Rosa colocou muito bem, recursais. competências recursais. E eu queria provocar os colegas aqui, nesse sentido agora, da composição do STF. Né? A gente sabe que o STF é composto por 11 ministros, e eu acho que nunca tantas pessoas souberam o nome dos ministros do STF, igual tem atualmente. Qualquer pessoa que você perguntar, me fala 2, 3 ministros do STF, muita gente sabe. Né? Muita gente sabe. É isso Mas mesmo. como que esse pessoal, entre aspas, entra para o STF? Como que eles são indicados? E aí é que eu entro, doutora, nesse sentido. Existe todo um procedimento de indicação e no final eu vou perguntar se essa indicação... Aliás, vou perguntar agora. Essa indicação ela é tão somente pelo conhecimento jurídico ou tem questão política no meio das indicações, doutora? Com certeza tem questão política envolvendo as indicações. Isso não há dúvida, até mesmo porque o Supremo ele tem o viés político. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida. Não se duvida do conhecimento jurídico de nenhum dos componentes. Né? Mas eu tenho um entendimento um pouco diverso. Está lá previsto na Constituição que a indicação do presidente da República, com a aprovação do Congresso Nacional, tem essa batina, e até se decidir que o indicado ele é merecedor de ser integrante da mais alta corte do Brasil. O notório saber jurídico, né, que é também muito subjetivo, né, esse entendimento. Muito subjetivo. O que é notório saber jurídico? Nós já tivemos um questionamento, né, mais ou menos recente, sobre notório saber jurídico, reputação ilibada. O que seria isso hoje? Também é muito subjetivo. Né? Eu sou muito de carreira, né? Eu sou muito de mérito de carreira. Isso é muito né? importante. Você tem que comprovar que você é merecedor de chegar naquele cargo, principalmente num cargo da mais alta relevância no Poder Judiciário. Né? Então... O que se verifica é exatamente isso que a gente estava dizendo, professor Marcelo. Um assunto que vai para o Supremo vai ser distribuído para um relator, cai para o relator X. Hoje em dia, já se sabe mais ou menos a tendência da decisão desse relator. Sim. Somente Uma os grandes decisão escritórios monocrática. sabem isso. Isso é uma situação, estudo, isso é um fato, professor. Sim. Eu vou colocar até duas coisas aqui interessantes. A questão do notório saber jurídico. Aí você está falando, porque se presume que o relator e aquela pessoa que vai julgar ali tem notório saber jurídico. Mas, e aí, notório saber jurídico, ele tem que ser bacharel em direito? Teoricamente, mas às vezes você tem pessoas que não são juristas, não têm a formação jurídica, mas têm notório saber jurídico. Tem um conhecimento do direito. Por isso, daí a dificuldade, né? Da subjetividade disso. Aí entra a questão política mesmo. Aí entra a questão política. Agora, um fato interessante é o seguinte, tem uma frase, vocês me lembraram um negócio aí, tem uma frase que, se você souber o nome dos ministros do Supremo e o nome dos generais, a democracia está ameaçada no Brasil. É um negócio complicado, né? E é o que está acontecendo hoje aí.
Então, agora, eu acho que o Supremo é interessante, porque o Supremo, teve uma ocasião no Supremo, em 1891, o Marechal Floriano Peixoto nomeou um médico para o Supremo Tribunal Federal. O médico foi nomeado ministro do Supremo, ficou um ano lá como ministro do Supremo. E ele foi a nomeação foi questionada depois. Foi questionado Ou depois. seja, os questionamentos. Ele falou questionamento de indicação já vem há já alguns vem. anos, né? Aí fala assim, mas como é que você me indica? Eu falei, não, mas ele sabe direito. Ele tem conhecimento de direito. Ele é médico, mas ele tem conhecimento de direito. Que ótimo. Então, não é? Quer dizer, é claro que depois não houve mais esse tipo de coisa, né? Na ditadura, por exemplo, é interessante, porque esse viés político é muito interessante. Porque existe uma tese de doutorado que foi publicada em 2014 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o sujeito que escreveu chama-se Matheus Gamba Torres. Ele é advogado e historiador. E ele fez um negócio interessante, doutores, que eu achei justamente esse viés político do tribunal. Quer dizer, por que o Supremo Tribunal Federal, ele apoiou o golpe? O presidente do Supremo Tribunal, na época, que era o Álvares Moutinho Ribeiro, apoiava o golpe. E outros ministros também apoiavam o golpe. E você tinha aquela área dos que foram caçados que eram contrários, que eram favoráveis a João Goulart, né? Então, o presidente, os generais, mantiveram o Supremo aberto. E eles tinham medo de perder os cargos. Isso foi concluído pela tese do sujeito, que o Supremo, eles não estavam preocupados, os ministros não estavam preocupados com a democracia, não. Eles estavam preocupados em assegurar a abertura do Supremo, assegurar os cargos, e aí eles só se manifestaram. E os crimes políticos, os crimes contra a segurança nacional, eram julgados pela Justiça Militar. Então, não eram da alçada do Supremo Tribunal Federal, pelo AI-5, AI-2. Então, eram julgados pela Justiça Militar. Então, o Supremo Tribunal Federal ele não se pronunciava sobre a tortura, por exemplo. Por medo de perder o cargo. As ações criminais, os recursos criminais, recursos ordinários criminais, como é que se chamava na época, entre 64 e 70, o Supremo Tribunal Federal absolvia todo mundo. Muita gente ainda questiona os militares, se existiu tortura ou não. Então é por isso que às vezes o Supremo é questionado nesse sentido. Então, e a doutora colocou muito bem a questão do ativismo judicial. Primeiro porque o Congresso muitas vezes não trabalha, né? O Congresso às vezes é lento, é moroso, não se usa os controles de constitucionalidades preventivos. Então, o Supremo tem que decidir. Aí existe o ativismo judicial, né? Mas aí se decide tem gente que acha que é bom. Pois se decide de uma forma processual, constitucional, né? Mas que vai contra o entendimento público de que aquela lei ou aquela decisão teria que ser de uma outra forma. Sim. Por questão moral. Sim, e o negócio é tão complicado. Se confunde a moral com o processo. Não, né? E o negócio é tão complicado que você imagina, você tem que haver uma modulação dos efeitos da norma. Quer dizer, como a senhora colocou muito bem, o tribunal está legislando. Quer dizer, quem tem que pensar nos efeitos da norma jurídica? É o Poder Legislativo. O juiz tem que pensar nas consequências da sua decisão. Ele vai aplicar a norma. Mas o Supremo modula a norma jurídica. Tudo bem, equidade, mas a equidade é a norma individual que é auseniana, né? É o caso concreto ali. É uma questão muito cultural também, né? Eu como já estou no Tribunal de Contas há muitos anos, a gente vem acompanhando uma evolução. E o Tribunal de Contas, ele é um órgão fiscalizador, né? Sim. E ele não é um mero auxiliar do Poder Legislativo. E uma das funções do Poder Legislativo seria exatamente essa, né? Fiscalizar os recursos públicos, a destinação desses recursos públicos, e muitas vezes não faz. E deveria ser preventivo. Tanto que a cultura dos tribunais de contas, nesses anos todos, a exemplo daquilo que o senhor muito bem falou, que antes era muito punitiva, hoje ela é preventiva. Isso é essencial. Então, evita-se muito desvio, né? E então, é o que deveria ser.
né, se cada um dos poderes harmonicamente entendessem de exercer as suas funções constitucionais, nós não estaríamos com tanto ativismo judicial. A gente vive num país em que as instituições se atacam o tempo inteiro. Com certeza. Em que os chefes das instituições, eles não conseguem ter uma colisão, eles, ao contrário, né, quanto mais bagunça, quanto mais problema, melhor parece. Melhor. Né? Quer dizer, e o povo, né, fica nessa situação de... Essas instituições, elas realmente elas são importantes? Para que elas existem? A gente está tentando trazer aqui algumas informações sobre o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa área jurídica, né? Exatamente para tentar esclarecer isso. Né? Porque é importante? Claro que é importante. Sem dúvida nenhuma. A harmonia dos três poderes é importante? Não tem a menor dúvida. Né? E o controle constitucional é isso, né? E a gente os precisa, feios e contrapesos do Montesquieu. Exatamente. A gente precisa ter conhecimento de o que é o Supremo Tribunal Federal para a gente ter opinião sobre ele. Porque às vezes a gente tem opinião sobre as pessoas que compõem, sobre os ministros. Você falou muito que bem. compõem. E a questão da instituição é importante. Eu estava vendo um livro outro dia do Francis Fukuyama, que escreveu O Fim da História e o Último Homem. Ele escreveu um livro chama Política. Então ele traça a evolução das instituições. A pergunta que ele quis responder nessa obra, são 2 volumes, é a seguinte: por que a Suíça é mais desenvolvida, e o Brasil, por exemplo, é um país subdesenvolvido? Então, uma das questões que ele coloca, uma das conclusões a que ele chega, e ele como ele é oriental, o livro ele traça a evolução das instituições políticas, desde a Ásia Menor até os Estados Unidos hoje, e o Brasil também. Ele perpassa um pouco pela América Latina. E ele chega à conclusão do seguinte, que os países desenvolvidos são aqueles que têm as suas instituições fortes, né? Ou seja, você falou muito bem das pessoas. Tem um escritor brasileiro que tem um livro que chama Política. Ele é um escritor de ficção e tudo, mas ele escreveu um livro sobre política. E ele diz o seguinte, que ele estava dando exemplo da instituição. O que é uma instituição? E é exatamente isso que você colocou. A instituição é o seguinte, a pessoa está aqui na instituição, é como se fosse um molde da pessoa aqui, como se fosse um molde, né? E a pessoa sai e o molde continua. Uhum. Aquela instituição continua. A pessoa sai e a instituição continua. Né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, então nós temos que preservar as instituições porque é importante para o desenvolvimento do país. Nós só seremos uma nação potência econômica ou com qualidade de vida para todos se as instituições, os poderes políticos, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário como um todo, for efetivamente valorizado pela população como instituição independente, né? Vocês colocaram muito bem, das pessoas que estão lá. É um tema muito, muito instigante, né? E que a gente pode conversar aí durante horas. Nossa Senhora. Tá e se você está falando em instituição, vamos falar um pouco da nossa. Da nossa instituição, da nossa querida Faculdade ASA, que é a nossa parceira aqui, doutora, que esse ano completa 20 anos. Nós estamos fazendo 20 anos agora de Faculdade ASA. Muitos alunos já estão aí aprovados em concursos públicos, advogando de uma forma muito altiva, né? E tendo muito elogio, né? de vários juízes nas comarcas em que atuam. O professor Marcelo é nosso companheiro lá da Faculdade ASA, né, professor? Vamos conhecer um pouquinho do professor Marcelo Moreno? Pois é. Bom, eu sou o professor Marcelo Moreno, eu leciono na Faculdade ASA há 10 anos. Comecei lecionando lá na Contábeis, né, instituições de direito público e privado, depois lecionei direito empresarial, tributário, leciono prática trabalhista e direito do trabalho no direito. E eu sou suspeito, porque eu adoro a faculdade. Esses 10 anos foram experiências maravilhosas. A instituição nos assegura um ambiente de trabalho muito bom, produtivo, uma estrutura muito boa em termos de buscar o conhecimento, em termos de tornar um ambiente acadêmico um ambiente assim, confortável para o aprendado, para a circulação de ideias e tudo. Eu acho que a doutora não conhece a estrutura. Pois vamos. Ela não conhece. Doutora, basta me convidar. Sem dúvida nenhuma. A gente tem um vídeo institucional que a gente vai passar para o pessoal e para a senhora conhecer também a estrutura da Faculdade ASA. Logo em seguida, nós temos já uma pergunta
doutora, relativamente à atuação dos ministros do STF com relação às suas decisões. A gente tem ouvido muito falar aí sobre impeachment, né? Será que os ministros ou algum ministro do STF pode sofrer um processo de impeachment? Ótima pergunta. Né? Isso está na mídia aí, excelente pergunta. Então vamos ver o vídeo e logo em seguida a nossa pergunta. Vamos lá. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro, venha para a Faculdade ASA. Meu nome é Marcelo, estou estudante do 10º período no curso de Direito e gostaria de fazer uma pergunta. Atravessamos um momento na história do Brasil em que muito se ouve sobre a possibilidade de ocorrência de mais um processo de impeachment. Com relação aos ministros do STF, eles também podem sobre o processo de impeachment? Como seria o funcionamento desse procedimento? Muito obrigado, boa noite. Ô Marcelo, muito prazer, obrigada pela pergunta, muito relevante, muito atual. E eu vou tentar, em um breve tempo, respondê-la da melhor maneira possível. É possível, sim, um ministro do Supremo Tribunal Federal sofrer um processo de impeachment e ser impedido de judicar. E isso está previsto na própria lei, e que já foi citada aqui, que é a Lei 1079 de 1950. Essa previsão legal do ministro Supremo responder um processo de impeachment está previsto lá no artigo 39 e tem as hipóteses. E são crimes de responsabilidade. Ou seja, ele não pode usurpar as suas funções, ele não pode prevaricar, ele não pode mudar uma decisão que não seja em fase recursal e outras hipóteses. E até mesmo com o gestor. Né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não pode praticar atos de gestão que configurem crime ou que firam a lei orçamentária, e isso é uma hipótese de um processo de impeachment. Né? E agora, o que se está falando muito de impeachment contra ministro do Supremo é porque a maioria das vezes as decisões não agradam o cidadão, ou não agradam um determinado partido político, ou não agrada o próprio autor de uma ação. Então se fala que decidiu contra a lei, decidiu contra a Constituição. Mas eu já chamei a atenção aqui no início do nosso bate-papo que o jurista, o julgador, ele não trabalha com opinião pública, ele trabalha com o processo. Então, somente ele sabe se a decisão dele é correta. Então, se a decisão é injusta, isso não significa que o ministro ou a ministra ela possa sofrer um processo de impeachment. Né? Então, as hipóteses estão lá, no artigo 39, e agora, uma delas é muito importante, eu vou chamar a atenção, que é exercer atividade político-partidária. Então, é por aí que muitos pretendem, às vezes, não, cabe impeachment do ministro tal, porque ele está sendo tendencioso, porque ele está tomando partido daquele partido político, e não é isso, né? Isso aí eu garanto a vocês, os integrantes do Supremo Tribunal Federal, sejam os que eu já muito conheci e os atuais, eles decidem dentro do processo de acordo com a Constituição. Tá? Eu
se houver um eventual pedido de impeachment contra qualquer um deles, eu faria questão de conhecer o processo, para eu saber, e na minha modesta experiência jurídica, se encaixaria numa das hipóteses do artigo 39. É aquilo que a gente falou no início, né, professor Marcelo? É a deturpação, né, do STF, né, do conceito do STF. Sim, sim. Muito com base também em posturas de determinados ministros. E com base na questão midiática. Eu acho que a mídia ela tem uma atuação, às vezes, muito boa, mas muitas vezes também prejudicial, tendenciosa, e que leva ao cidadão uma informação que não é real. E você falou um tema interessante, questão da mídia. Nos países, nos Estados Unidos e nos países europeus, eles criticam muito essa questão do nosso Supremo Tribunal, dos julgamentos serem televisionados. Porque se diz que o tribunal, a televisão, muitas vezes, eu já vi a gente falar isso, que compromete a independência. Quer dizer, o juiz tem que ter independência. Né? Se for pensar, vocês falaram muito bem aí nessa questão a doutora Rosa colocou muito bem, a questão o juiz não julga pela opinião pública. Por exemplo, os tribunais nazistas julgavam pela opinião pública do povo alemão. O povo alemão apoiava, bem ou mal, apoiava o nazismo. Né? Então, julgava-se pela opinião do presidente e pela opinião pública. Quer dizer, o julgamento pela opinião pública também é foco de injustiças, e de injustiças muito grandes. É por isso que existe a independência do Supremo Tribunal e tem que ser preservada. Existem erros, existem ministros, pessoas humanas que vão lá e que, por exemplo, estava dizendo lá que o Fachin era filiado ao PT e que então ele não poderia julgar, ele facilitou lá não sei aonde, o Gilmar Mendes é isso, aquilo, não é? O Barroso é muito liberal, tem posições liberais. Então, se uma sociedade é conservadora, né, se existem valores conservadores, né, então eles querem impor valores. A ideia de justiça tem que ser uma ideia de justiça baseada na lei. A lei representa aquilo que a sociedade... É um dever ser da sociedade. Sabe o que acontece muito? A gente está vivendo num momento político polarizado. Sim. Né? Nós temos duas vias, né, em que existem decisões do Supremo Tribunal Federal que, quando agradam uma via, o Supremo Tribunal Federal é excelente. É ótimo, excelente. Quando exatamente. não agrada essa mesma via, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal. E assim o outro viés também. Lembra muito a advocacia, o cliente da advocacia, né? Falou, nossa, mas esse juiz é bom demais, ele decidiu favorável a mim. Né? E o outro está lá, né? Esse juiz é um idiota, é um imbecil, é isso, aquilo, porque ele decidiu contrariamente a mim. Contrariamente ao que eu penso. Ao que eu penso, né? O que seria interessante. Quer dizer, agora a gente tem que pensar, como vocês bem colocam, na instituição, no todo. A instituição é aquilo que é perene, é aquilo que representa... Homens passam, né? Os homens passam e as instituições devem ficar. Devem ficar. Completando a resposta à pergunta do Marcelo, mas que não é hipótese de impeachment, né, e que se confunde muito com uma possibilidade de impeachment, muitas vezes em razão de excesso de vaidade. Com certeza. O ministro ele é muito provocado pela imprensa, que força uma resposta, e ele, naquela vaidade, está ali no afã daquele momento político muito agitado, ou então de decisões judiciais muito polêmicas. Sim. Então, muitas vezes, eu já notei, e com todo respeito aos ministros, já falam ou manifestam uma opinião quando eles não deveriam se manifestar. É importante. Né? As tais entrevistas. Então, aí os ataques eles são mais veementes. Até uns concordam, né? E outros eles atacam porque não concordam com aquela opinião. Então, eu sou daquela linha mais tradicional e entendo que o julgador, pela relevância da função dele,
ele deveria ser mais discreto. Tem que se preservar, né? Exatamente para preservar a instituição que ele integra e que ele representa. E nós temos que ter a visão da importância do Estado, né? Desculpa te interromper, mas é da importância do Estado, porque o Judiciário, claro que é um órgão de Estado. O Estado é importante para a sociedade, como instituição. Porque você imagina, o feudalismo, por exemplo, não tinha Estado. Era cada um por si. Então, quando o traficante está lá na favela e ele impõe o toque de recolher ali, isso é ausência de Estado. É ausência de perenidade nas instituições. Então, nós temos que pensar nisso também. Eu sinto muito em falar com que vocês, meus amigos, e a gente está encerrando aí o nosso bate-papo. Ficamos aqui a noite toda. Não tem dúvida que é um assunto que a gente poderia conversar aqui durante muitas horas. Que bom. E a gente está tentando gerar um pouco de curiosidade nas pessoas. A gente não consegue aqui chegar e esgotar o tema de uma forma plena. Mesmo, e a gente tenta levar algum conhecimento, suscitar a curiosidade nos operadores do direito com relação à importância e o que é o STF na sua essência, né? E não em quem o constitui, independente de polarização partidária. Doutora Rosa, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado. A senhora sempre é muito aprazível estar com a senhora. E os conhecimentos jurídicos que a senhora tem, sempre, do professor Marcelo. Tem que chamar ela para fazer uma palestra lá na faculdade. Nos diminui. Eu ia ficar calado, mas eu falei assim, eu tenho que ficar quietinho. Eu que agradeço, foi uma honra. E rever um grande amigo, que eu tenho gratas lembranças, né? E aprendi muito. Então, e te conhecer, o professor Marcelo, também foi uma honra e foi um grande prazer. E estou aguardando o convite para conhecer a faculdade. Não tenha dúvida. Fazer uma boa palestrante. Você está doido o conhecimento que ela tem, de essa bagagem toda de advocacia, de funcionário público estadual, num órgão tão importante, professor, como o Tribunal de Contas, está doido. Obrigado mais uma vez, foi muito bom. Eu que agradeço, é sempre uma honra, uma alegria estar com você e falar com os alunos, né, da nossa querida Faculdade ASA, que tanto nos apoia, que tanto sem dúvida nenhuma, nos ajuda, né? Foi muito bom. Infelizmente, chegamos ao final de mais um A Priori, um tema muito interessante. Fica aí a dica, fica aí as informações dos nossos competentes convidados. E curtiu o nosso programa? Compartilhe. Manda nos seus comentários sugestões de novos temas. Coisas boas vão vir pela frente, não tenha dúvida disso. Você é responsável também por isso, porque esse tema também foi uma sugestão de um aluno da Faculdade ASA para a gente bater esse papo. E como eu disse, não dá para esgotar o tema. A gente traz algumas informações, suscita em você curiosidade, vá aos livros, vá à internet, em sites oficiais, em sites que vale a pena as consultas, sim, né? Isso é importante. Tem muita coisa, tem muita bobagem sendo falada na internet, mas é um tema muito interessante. Você, operador do direito, precisa conhecer o Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço à Faculdade ASA, a cada um dos alunos, a Tainara, também ao Marcelo pelas perguntas. E vamos juntos. Faculdade ASA, invista no seu futuro. Um abraço, até a próxima.